Então vamos lá, eu vou fazer o teste com o fermento para ver se ele já tá bom. Então eu vou fazer o pão, né? Eu tenho aqui a autólise, né? Então feita a autólise. Eu usei aqui 350 gramas de farinha. E aí eu fiz com 65% de hidratação, certo? Que é o que eu aconselho aí se tu estiver usando uma farinha boa, tá? Eu deixei essa massa aqui descansando por 1 hora, mais ou menos. Eu tenho aqui 3% de açúcar em relação às 350 gramas de farinha. Eu tenho aqui 2,5% de sal, sempre em relação à farinha. E eu tenho aqui 3% de azeite de oliva, tá? Então é isso daqui que eu gosto de utilizar para fazer o meu pão, certo? E aí agora eu vou misturar os ingredientes. E aí aqui tá o fermento que nós alimentamos. Eu alimentei ontem às 22h34. Agora são 11h49. O que olha só como ele já fermentou bem, né? Ele já passou, já chegou aqui na tampa, né? Ó. Eu gosto de utilizar ele um pouco depois de passar o pico de fermentação, tá? Por conta do aroma que ele dá no pão. Quanto que eu vou utilizar de fermento? O certo seria utilizar 30%, certo? Então daria aqui um pouco mais, daí mais 105 gramas aproximadamente do fermento, né? Aqui a gente viu que a gente tem 180 gramas de fermento, né? Mas eu não me importo muito em colocar um pouco a mais do fermento, porque ele só vai dar um aroma um pouco melhor pro teu pão, tá? Então eu não vou pesar o fermento, mas se tu quiser pegar, tu deve colocar aí uns 30% de fermento. E aí tu vai ver quanto que vai sobrar aqui no potinho para mim. Por quê? Porque esse fermento aqui eu vou guardar, ele vai para a geladeira agora, certo? Esse daqui é o fermento ainda que eu vou fazer aquele outro pão, certo? Dá para ele pegar um pouco mais aqui e deixar menos para guardar. Aí. Ó. Então tu vai ver que vai ficar bem pouquinho aqui, ó. Eu até vou tirar desse pote e botar naquele outro potinho pequeno que eu tenho. Vou botar nesse potinho aqui. Ó. Essa daqui que seria a minha massa mãe, que ela vai para a geladeira. Aí algumas pessoas podem se perguntar: tá, tu não vai alimentar ele de novo? Eu poderia alimentar ele de novo sem problema nenhum, certo? Só que se eu alimentar ele agora, eu tenho que deixar ele crescer de novo. E depois que ele crescer, aí sim eu tiro o oxigênio dele aqui e levo ele para a geladeira, certo? Mas eu não preciso alimentar ele de novo, ele já está alimentado. Mas ele vai estragar assim. Não, porque eu vou colocar ele na geladeira e ele vai diminuir a atividade dele, certo? Amanhã ou depois eu vou alimentar ele de novo. Então o fermento ele não vai morrer, não vai acontecer nada com ele aqui, ele tá bom, certo? Então eu faço dessa forma, tá? Sempre fiz dessa forma, nunca tive nenhum problema. Aí, né, esse fermento aqui ele tá bom, o que vai acontecer? Eu levo ele para a geladeira. Decidi fazer um pão. Tiro ele da geladeira, alimento o fermento, espero ele crescer. A hora que ele atingir o pico de fermentação, faço o meu pão e guardo outra parte de novo. E vou fazendo assim, 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 assim. O que acontece? Tem finais de semana que eu faço pão e pizza, por exemplo. Então eu preciso de mais fermento. Então, o que eu faria agora, né? Eu alimentaria esse fermento, né? Nas proporções aqui. Aqui deve ter umas 30 gramas, 20 gramas, né? Alimentaria ali na proporção. 1, 2, 3. Deixaria ele crescer e tiraria o oxigênio aqui, abaixaria o fermento, levaria para a geladeira.
E aí, quando eu fosse fazer o pão, eu teria uma quantidade maior. Então, é só uma questão de programação. Se eu vou fazer muito pão, né, é só eu alimentar 1 ou 2 dias antes o meu fermento, deixar ele crescer, pronto, eu vou ter uma quantidade suficiente de fermento. Se eu não vou fazer muito pão, não tem necessidade de eu ter mais do que isso daqui, certo? Então, agora eu não faço marcação nenhuma nesse daqui, esse daqui simplesmente ele vai para a geladeira, certo? Então, esse daqui vai para a geladeira e esse daqui é o nosso pão. Então, eu vou misturar aqui a farinha, né, a minha autólise, e vou misturar junto com o fermento e o açúcar. O sal e o azeite de oliva eu deixo para colocar por último, tá? Por quê? Porque eu aprendi assim. Porque na realidade, em muitas receitas, as pessoas acabam utilizando o fermento biológico, né? E aí, se tu coloca o azeite aqui junto, ele pode encapsular o fermento, o grão do fermento ali, e não deixar com que ele se desenvolva. Mas aqui não tem necessidade, porque o nosso fermento aqui, ele já está desenvolvido, né? E aí o óleo não vai encapsular ele, aqui não tem esse problema, certo? Mas ainda assim, como eu acabei sempre fazendo desse jeito, eu continuo fazendo até hoje, mas sem necessidade nenhuma. Então agora eu vou misturar, até incorporar bem o fermento a autólise. Quero ver que está bem misturado, o açúcar também, que eu não sinta mais os grãos. E aí depois que eu misturar todos os ingredientes, eu não faço processo de sova, tá? Eu misturo bem os ingredientes e aí eu faço processo de dobras. Então, depois que eu misturar bem os ingredientes, o que eu faço? Eu deixo essa massa aqui descansando. Como hoje tá frio, eu vou deixar ela descansando uns 40 minutos, 1 hora. Nos dias que estão quentes, meia hora é suficiente para ela descansar e a gente realizar a primeira dobra. Então aqui é só para incorporar mesmo. Ó. Agora a gente cobre com azeite. A massa ela fica bem líquida assim mesmo, tá? Agora vem com sal.
Agora essa massa aqui ela vai descansar por 45 minutos, 1 hora.